Ei, silêncio aí, vou já começar a gravar aqui. A voz de vocês aparece. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar a gravar formas farmacêuticas, certo? Para vocês aqui, tá? Então, a disciplina de Fundamentos de Farmacologia, essa aula, gente, é uma aula enorme, é uma aula que precisa de concentração, tá? Eu tentei resumir o máximo possível de formas farmacêuticas, apesar de ser inúmeras formas farmacêuticas, inúmeras, eu tentei pegar as principais, certo? E eu espero que cada livro que vocês peguem, com certeza vai ter todas essas formas farmacêuticas, porque eu tentei abordar muito. Ainda existe mais? Existe, mas eu tentei ao máximo, né? Então, você não vai encontrar nem isso, tudo que eu estou abordando, nem em livro, certo? Então, formas farmacêuticas, nem na apostila, eu acho, está com todas, como está aqui nessa aula. Vou abordar um pouco sobre toxicologia e interações. Antes de eu começar a dar essa aula, com pouco tempo, um aluno entrou em contato comigo. Professora, me deram um chá de maçã e eu estou vomitando, eu estou tonta, enfim, tá vertigem, estou passando mal, estou sentindo formigamento. Eu disse, amor, o chá de maçã que lhe deram, com certeza, deve estar tóxico, porque a semente da maçã tem cianeto, tá? E pode levar a óbito. Então, vá para o médico agora mesmo, sabe? Eu acredito que ela tenha ido, tá? Então, meu nome é enfermeira Tarsila, sou técnica auxiliar, sou enfermeira, sou instrumentadora, sou também auditora e classificadora de risco manchete, sou também secretária estadual do Mais Ceará. O Mais Ceará é o Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, um movimento voluntário, tá? Um movimento nacional. Quem quiser fazer parte é só falar comigo, tá? Eu também tenho 5 pós-graduações ou especializações, como queiram, tá? Enfermagem do trabalho, nefrologia, urgência e emergência, gestão hospitalar, tá? E UTI neonatal e pediátrico, ok? Então, aqui, gente, também aqui para completar o meu resumo, também sou professora de técnico, de enfermeiro e também de pós-graduação, tá certo? E também eu estou fazendo mestrado, né, em gestão de cuidados da saúde, tá? Então, aqui vou aumentar aqui para vocês essa apresentação. Então, vamos lá. Passando aqui esse meu mini currículo, as minhas redes sociais, tá certo? Também tenho o Telegram, mas de antemão vou usar só isso aqui com vocês. E também no meu canal, no YouTube Enfermeira Tarsila, onde tem a parte educativa, tá? Sobre as orientações da oficina, né? Eu vou falar em sala de aula, mas geralmente essas orientações é sobre de mascote, no caso, tá de crachá, unhas, né, unhas curtas sem adornos, a organização da sala fica a critério do aluno, tá? Quanto mais próximo à realidade, melhor, tá certo? Respeitar o colega falar, tá certo? Se for preciso chamar convidado, chama, dependendo da autorização, tá? Se tiver uma maquete real, né, ou algum simulador pode levar, tá certo? Então, assim, criatividade, coisas recicláveis também, ok? Então, tá aqui alguns trabalhos que eu fiz, né? Aqui eu estou fazendo uma apresentação de HIV, né? E aí tem uma pessoa de mascote aí, como camisinha, ok? Aqui são mais mascotes, tá? Para você ter uma noção, tá? Nós vamos falar sobre formas farmacêuticas. Então, a gente vai falar o máximo que a gente puder, tá? Então, definição de medicamento. Os medicamentos, e aqui são a revisão para a gente começar, tá? São produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, que seria preventiva, curativa, para curar alguma coisa ou tratar, paliativa, curativa, que seria para tratar ou para curar, paliativa de uso crônico, tá? Exemplo, medicação para pressão, para diabetes, enfim, e para fins de diagnóstico, tá? Profilática seria vacina, um exemplo. E diagnóstico, né? Contraste, um exemplo, para descobrir, né? O diagnóstico para descobrir alguma doença, tá? Vai auxiliar. Então, porque existem as diferentes formas farmacêuticas? Para facilitar a administração, ok? Para garantir a precisão da dose,
proteger a substância durante o percurso pelo organismo, garantir a presença no local de ação específico, facilitar a ingestão da substância ativa, proteger o medicamento devido a restrições físico-químicas de substâncias ou princípios ativos do medicamento. Em alguns casos, as formas farmacêuticas servem para facilitar a administração do medicamento por pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições especiais. Definição de medicamento. Lá na farmacopeia brasileira, dá-se a seguinte definição: produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos, é uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos, certo? Olhem só que interessante, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Na verdade, eu associo muito o remédio a um abraço, um banho-humor, um aperto de mão, tá? Então, digamos assim, uma musicoterapia, tá certo? E quais são as finalidades que eu já havia falado sobre medicação, certo? A questão de profilática, certo? A profilaxia, no caso, eu posso estar citando vacinas, certo? E a parte curativa, antibióticos, a paliativa, o analgésico também, tá? Porque eu tô com dor, tá? Pode ser também. E fins diagnósticos, né, com contraste, tá certo? Aí os remédios são os cuidados que utilizamos para curar ou aliviar os sintomas das doenças. Exemplo, o banho morno pode ser um remédio, uma massagem pode ser um remédio, uma boa alimentação também pode. Outros exemplos de remédios são aqueles hábitos relacionados com uma boa higiene, um tratamento fisioterápico, aquelas ações relacionadas ao bem-estar biológico, psicológico e social. As formas farmacêuticas são as formas físicas de apresentação do medicamento, e elas podem ser classificadas em sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. As formas sólidas podem ser pols, granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, supositórios e óvulos. As formas líquidas são as soluções, xaropes, elixires, suspensões, emulsões, injetáveis, tinturas e extratos. As formas gasosas são os aerossóis, os sprays. Já as formas semissólidas são géis, loções, unguentos, linhimentos, ceratas e pastas, cremes e pomadas. Então, eu vou voltar aqui um pouco, certo? Sobre as formas gasosas. Quando eu falo aerossóis, também eu posso estar falando de spray, tá certo? Então, para você saber sobre essa questão aí do tipo de farmacologia, né? A forma farmacêutica. Aqui, quando eu falo unguentos, certo? Unguentos, certo? Eu posso estar relatando como unguento, como uma pomada ou unguento, tá? Eu posso relacionar pomada ou unguento. São separações semissólidas, certo? Pomada ou unguento, certo? Para você ter uma noção. Quando eu falo linimentos, certo? Quando eu falo linimentos, eu posso te dizer que é indicado, né, para tratamento exclusivamente tópico, certo? Geolinimento, né? Então, ele pode ser utilizado nos sintomas de reumatismo, certo? Nefralgias, dor intensa nas regiões da lesão envolvendo os nervos, os torcicolos, eu sempre tenho torcicolo, né? Enrijecimento dos músculos do pescoço, contusões e dores musculares, tá? Os linimentos, né? Então, só para você ter uma noção, né? Os ceratos, se você não sabe, tá? Os ceratos, quando você coloca essa palavra e pesquisa, você tem que colocar ceratos, né? Forma farmacêutica, né? Que aí você vai ter a resposta de que ceratos são um tipo de pomada, né? O recipiente, eu até coloquei aqui, um tipo de pomada, né? Então, assim, você vai pesquisar bem direitinho, para você conseguir compreender cada um. É bem interessante, eu coloquei aqui, né, a questão do farmacêutico digital, né? Então, para você conseguir compreender. Então, vamos continuar, tá? Um tipo de pomada, ok? Então, um dos aspectos importantes relacionados ao uso correto de medicamentos é garantir o quê? Que a qualidade do produto não seja alterada e que não ocorram acidentes
de uso devido, o seu armazenamento adequado. Eu lembro desse armáriozinho, num hospital determinado, que tinha esse armáriozinho aqui, e tinha uma geladeira embaixo, né, um frigobarzinho. E aí eu fui guardar, né, a amoxicilina, né, a amoxicilina, quando a gente desmancha, né, a gente reconstitui ela com água, certo? E aí você, no caso, você vai misturar e você vai dar uma temperatura ideal para ela, né? De até 7 dias, na temperatura 2+8, após reconstituída, certo? Então, na hora, né, na época, quando eu não era enfermeira ainda, eu era técnica, a enfermeira discutiu comigo, praticamente discutiu, ela não teve nem a humildade de procurar na internet, né, que está tão fácil, que medicamentos, após a reconstituição, nós devemos guardar na geladeira, né, que ele tinha uma forma farmacêutica X e agora ele mudou de forma farmacêutica. Na temperatura ambiente não dá certo, certo? Então, a professora, depois eu tomava e deixava na temperatura ambiente. Pois é, entendeu? Eu não posso, tem que deixar na temperatura 2+8, certo? Então, manter-os longe, né, alcançar as crianças, proteger da luz, do calor e da umidade, respeitar a temperatura de conservação do medicamento contida na bula. Exemplo, conservar na geladeira, temperatura 2+8, conservar em temperatura ambiente, temperatura até 30 graus, aqueles medicamentos que não precisam ir para a geladeira, conservar medicamento em sua embalagem original e com sua respectiva bula. Na hora da dúvida, você, né, consultar. Medicamentos líquidos que tiverem seu lacre rompido não devem ser armazenados para uso posterior. Portanto, devem ser descartados, não devem haver reutilização do frasco. Atentar para o prazo de validade do produto, pois medicamentos vencidos não devem ser utilizados, ok? Medicamentos de uso contínuo não devem ser guardados junto aos medicamentos de usos esporádicos para reduzirmos os riscos de erros. Formas farmacêuticas, né? Apresentação dos medicamentos. Eu tentei colocar alguns, tá? Aqui, no geral, uns exemplos: medicamentos sólidos, semissólidos e líquidos, sólidos, comprimidos, cápsulas, dragas, pó, granulados, são geralmente as preparações mais estáveis. A semissólida, pomada, creme, géis, pastas, utilizados para medicamentos de uso tópico. Líquidas, soluções, gotas, xaropes, suspensões, elixires, facilitam a administração, mascaram sabores e são mais indicados para crianças e idosos, por permitirem um ajuste, né, de dose. Forma farmacêutica sólida, adesivos transdérmicos, pensotransdérmicos, emplastros também. Caiu já na prova de concurso, né? Emplastros, e você tinha que saber que é a mesma coisa que adesivo, tá? Tem que ter cuidado. São adesivos impregnados com fármaco, que é aplicado e absorvido lentamente através da pele, um cuidado especial para não usar locais do corpo ricos em pelos, locais de ferida, hematomas, e com muita sudorese e proeminências ósseas, tá? Não é bom, né? Onde tem também, né? Aí já não tem uma boa aderência. Anel vaginal. Professora, existe medicação na forma de anel vaginal? Um anel, simples, aqui, ó. Eu ensinando como é que coloca, tá? É um anel vaginal anticoncepcional usado para evitar gravidez. Cada anel contém uma pequena quantidade de 2 hormônios sexuais femininos, tá? O etornogestrel e o etilestradiol, certo? Então, esses dois aí são os hormônios presentes, né? Nesse anel, tá? Só conferindo aqui uma coisa. Apresentação. Continuando. Vale, professora, mal é abordado isso. Mal abordado por quê? Porque as pessoas, né, não têm essa cultura de usar o anel, tá? Tem que higienizar bem a mão. De 2 hormônios sexuais femininos, tá? Então, o anel libera esses hormônios lentamente na circulação sanguínea. É possível que o anel vaginal saia durante a relação, mas se isso acontecer, é só passá-lo por uma água fria e colocá-lo novamente. O fato do anel sair por um momento não afeta a eficácia do contraceptivo, desde que a mulher não fique mais que 3 horas sem um anel. Deve ser inserido no primeiro dia do ciclo natural da mulher, isto é, no primeiro dia da menstruação. É possível iniciar entre os dias 2 e 5, porém, durante os 7 primeiros dias do primeiro ciclo, de uso de Nuvaring, certo? Recomenda-se a utilização concomitante de um método anticoncepcional de barreira.
Esse método anticoncepcional de barreira seria um preservativo, tá certo? Aqui eu coloquei tipos de anticoncepcionais hormonais combinados. Eu tenho pílula, adesivo e anel, tá certo? Aqui tem dizendo os hormônios, tá? Então, aqui como é que coloca? Aqui também tem a forma injetável, tá? Mas a forma injetável eu não coloquei aqui. Balas, devido à aparência e ao sabor agradável, bases edulcoradas e flavorizadas, tá? Esta forma farmacêutica favorece a adesão dos pacientes. Então, imagina aí criança, né? Criança fazendo uso dessa medicação, né? Então, é bem interessante a adesão dessa criança nessa medicação. A adesão vai ser show de bola, né? Então, para você compreender. No caso, eu estou falando aqui de flavorizadas, tá? Então, significa uma substância natural artificial que se adiciona a alimentos ou bebidas para lhes dar ou realçar o sabor ou o aroma, né? E o aroma. Então, às vezes, é aquele cheirinho, né? Super agradável. Então, minerais ativos, fitoterápicos, vitaminas, tinturas e extratos fluidos podem ser veiculados nessa forma farmacêutica à base das gomas e é de colágeno, né? Hidrolisado. Olha que coisa boa, né? Então, favorecendo aí, né? Favorecendo aí toda a questão aí de uma boa adesão medicamentosa, né? Agora, professor, onde é que eu encontro esses medicamentos na forma de bala, né? Às vezes tem eles prontos e às vezes você vai naquelas farmácias de manipulação, né? Então, a menina nem me cuida, ele não está tomando esse terroso, você pode pedir para o médico pedir, passar uma receita para você fazer na farmácia de manipulação, né? Olha que coisa interessante. Não é, né? Mas ele depende, né? De cada situação, né? Então, é bem interessante. O caso que eu posso também estar dizendo aqui para vocês, que, continuando aqui, então, os minerais ativos, fitoterápicos, vitaminas, tinturas, extratos, fluidos, podem ser veiculados nessa forma farmacêutica, ok? A base das gomas e de colágeno hidrolisado, são mastigados, e podem vir com sabor, né, de cor, e com a escolha do paciente. As crianças aderem mais fácil ao tratamento. Exemplo, balas de colágeno, né, Maxi, né, Hair, né? Então, é bem interessante. Isso aqui você já conhece mais. Forma farmacêutica sólida barra, no formato de um retângulo, contendo um ou mais princípios ativos. Barra de proteína, né? Bem conhecida. Bastão, ao inalar o conteúdo do inalador VIC, os vapores dos óleos essenciais que acompanham nos receptores das vias aéreas superiores, promovendo a sensação de descongestão nasal. O inalador fornece uma sensação de alívio de congestão nasal em aproximadamente 5 minutos. Bombom. Devido à aparência e sabor agradável, base de chocolate meio amargo, rico em cacau, 55% ou diet. Esta forma farmacêutica favorece a adesão dos pacientes ao tratamento, além de satisfazer a vontade de comer o doce. Minerais ativos, fitoterápicos, vitaminas podem ser veiculados nesta forma farmacêutica. O bombom tem aproximadamente 4 gramas, né, a 8,5 gramas. Exemplo, bombom de chocolate com picolinato de cromo, né? Então, quando há necessidade, um exemplo, né, bem interessante, para quem não conhecia. Cápsulas, né, são preparadas nos quais uma ou mais substâncias sólidas, semissólida ou líquida, são colocadas dentro de um invólucro gelatinoso que se dissolve no tubo gastrointestinal e libera o medicamento para ser absorvido no organismo. Forma adequada para a administração de fármacos com sabor desagradável deve ser deglutidas inteiras. Cápsulas de ação prolongada, retardada ou contínua. Cápsulas também podem ser utilizadas para a administração de produtos que devem ser inalados. É constituído de invólucro de gelatina, com medicamento internamente, sendo usado para facilitar a deglutição e a liberação do medicamento na cavidade gástrica. Chocolate. Um pediatra pode solicitar em seu paciente consumo de chocolate contendo ferro quando a criança tiver anemia, por exemplo. Não existe sabores, existe uma gama de possibilidades de ativos farmacêuticos que podem ser veiculados nos chocolates.
Quem usa dessa apresentação sempre aprova. Cada chocolate gera, em média, 25 calorias. Não há contraindicação e até mesmo os diabéticos podem utilizar essa apresentação com moderação. Exemplo, Neutrofé gotas, vacunetes e comprimidos mastigáveis que contêm chocolate. Comprimidos são formas sólidas de um pó medicamentoso preparado por compressão, adicionado ou não de substâncias aglutinantes, podem ter ranhura para permitir uma divisão equilibrada da dose. Ação prolongada ou liberação controlada, preparados para serem absorvidos de forma gradual. Comprimidos com revestimento entérico, resistem à dissolução do pH ácido no estômago, mas dissolvem-se no pH alcalino do intestino, utilizados para fármacos que são destruídos ou inativados pelo pH ácido. É um pó comprimido, certo? No formato próprio, sendo redondo ou ovalado, podem trazer uma marca com sucos e facilita a sua divisão em partes, né? Então, para você ver aí como é interessante aí, deixa eu só ajeitar aqui, o que seria uma definição de um comprimido, né? Então, eu já vi questão de concurso, cobrar a definição de comprimido. Vai, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Tá ficando, não, pronto. Ficou. Não é possível, né? A gente insiste e persiste, né? Vai dar tudo certo aqui. O computador estava meio não ajudando muito, ainda deu certo. Drágeas são comprimidos revestidos por uma solução de queratina composta, o sacarose e corante, né? O corante da cor. Contém um núcleo, um medicamento e um revestimento de goma, né? Laca, né? Açúcar e corante. Geralmente, drágeas são utilizadas para mascarar sabores desagradáveis, os princípios ativos. Não devem ser mastigados ou triturados, certo? Proporciona melhora em sua liberação entérica, sendo usado para facilitar a deglutição e evitar sabor e odor característico do medicamento. Você vê, né? A cápsulazinha tem uma capa, né? Uma capazinha, né? Aqui de queratina, né? Ok? Ó, bem brilhosa, ok? Efervescente, adoro. São fornecidos alguns pós e comprimidos, que são diluídos antes da administração. O objetivo é aumentar o efeito terapêutico, melhorar o sabor, tá? Esponja hemostática. Professora, tem uma medicação na forma de esponja? Tem. Até em feridas nós temos também, tá certo? Para quem não sabe. Mas aqui eu vou abordar prudente, tá? Essencialmente indicada durante e após procedimentos cirúrgicos odontológicos, como extração dental, convencional, remoção de dentes, inclusos ou impactados, a remoção de cistos e tumores, biópsias, etc., para obtenção de hemostasia local, principalmente quando o controle do sangramento coligador a procedimentos convencionais é ineficaz ou impraticável. Então, a Hemospon também atua mantendo o coágulo sanguíneo nas lojas cirúrgicas, protegendo o leito da ferida e acelerando o processo de cicatrização, prevenindo, assim, complicações pós-operatórias. Atividade de casa, esponja contraceptiva, o que é, como funciona e qual é a eficácia. Eu ainda coloquei o link para você pesquisar, tá? Professor, existe esponja contraceptiva? Não sei, pesquise. Filme transparente. Eu tenho na forma de filme, tá? Também em forma farmacêutica. É um curativo filme, adesivo e hipoalergênico que atua como barreira protetora contra fluidos. Também, gente, eu tenho para feridas, tá? Tem que ter só cuidado, por quê? Porque para curativo, quando eu coloco esse filme transparente, que seria para ferida, né? Isso aqui é para acesso. Para ferida, ela vai manter a ferida um pouco úmida. Para acesso, ela vai manter a ferida um pouco seca, tá? Tem que ter só cuidado, porque a gente acha que na internet as coisas, e não é bem assim. Acesso, eu não posso manter a umidade. Na ferida, eu tenho que manter a umidade, tá? O glóbulo é uma forma farmacêutica sólida, que se apresenta sob a forma de pequenas esferas, constituída de sacarose ou de mistura de sacarose e lactose, impregnadas pela potência desejada e com álcool acima de 70%. A abreviação, tá? Então, eu tenho aí na forma de globo, tá certo? Goma, forma farmacêutica sólida de dose única, contendo um ou mais princípios ativos, que consistem de material plástico, insolúvel, doce e saboroso. Quando mastigado, libera o princípio ativo na cavidade oral, destinado à administração pela boca. Não deve ser deglutida. As farmácias de manipulação têm disponibilizado para crianças e idosos formulações que são gomas imunológicas.
Essas formulações melhoram a imunidade e reduzem a incidência de gripes, resfriados, herpes e outras doenças associadas à queda da imunidade. As gomas imunológicas possuem princípios ativos, zinco, vitamina C e vitamina D3. Você sabia disso? Jujuba, você conhece jujuba? São preparações unitárias sólidas, as quais o recipiente principal é uma goma comestível, que pode ser mastigada e deglutida, contém mais fármacos que são liberados durante a mastigação. A proposta desta forma medicamentosa é facilitar a adesão de pacientes aos tratamentos, aumentando a satisfação dos clientes. Pastilhas são pequenos discos que contêm um fármaco numa base flavorizante, tá o cheirinho, devem ser completamente dissolvidos na boca, podem ser macias ou mastigáveis, certo? Para assim se liberte o fármaco. Normalmente exerce seu efeito terapêutico na mucosa oral. Pastilhas macias são aquelas de consistência macia, porém rígida, podendo ou não ser mastigáveis e podem ser preparadas com polietilenglicóis, sacarose sorbitol, manteiga de cacau, bases graxas ou qualquer outro agente de consistência, constituída por grande quantidade de açúcar e mucilagens, associadas a princípios medicamentosos. Pílulas purgativas. É um medicamento que estimula os movimentos intestinais, certo? Então, só para você conseguir compreender, irrita a mucosa intestinal, certo? Excelente para constipação intestinal, diurético e laxante, tá? Então, só para você ver aqui como é, né? As pílulas contra o estupor, certo? Tem pirulitos. Os pirulitos têm sido utilizados há algum tempo como uma forma para administração medicamentosa. O doce dissolve-se lentamente na boca, liberando o fármaco para absorção através da mucosa oral e sublingual, diminuindo o efeito da primeira passagem hepática do medicamento, o que auxilia no tratamento infantil. Devido à aparência e sabor mais agradável, essa forma farmacêutica aumenta a adesão dos pacientes pediátricos ao tratamento. Dependendo dos ingredientes ativos presentes no pirulito, muda-se a indicação. O xilitol, por exemplo, pode auxiliar na prevenção de cáries dentárias. Porém, o maior benefício dos pirulitos é para tratamento de afecções da cavidade oral. O pirulito com glutamina, por exemplo, acelera a cicatrização de aftas e estomatites, o que traz grande alívio para as crianças e, consequentemente, para os pais, né? Exemplo, xilitol. Você sabia disso? Interessante, né? Pílulas anticoncepcionais. Eu tenho monofásica, bifásica, trifásica, também tem a quadrifásica, certo? Tem um, né? Que vai depender dos hormônios, certo? O tipo de indicação médica, tá? Eu não vou dizer assim, é melhor, né? Enfim, eu tenho um vídeo que eu vou até passar também para você assistir sobre orientações de anticoncepcionais, tá? Quando eu esqueço, eu não comprimido. São 3 tipos de pílulas, monofásica, bifásica, trifásica, também tem a quadrifásica, tá? Não coloquei aqui não, mas tem. Que correspondem à quantidade de hormônios em cada comprimido. Em caso de esquecimento, a conduta a ser tomada é diferente para cada um, né? Que tem ação que não falhe, né? Classifica-se em combinadas e apenas com progestogênio ou minipílulas. As minipílulas, elas servem mais para pós-parto, tá? As primeiras compõem-se de um estrogênio associado a um progestogênio, enquanto a minipílula é constituída de progestogênio isolado. As combinadas dividem-se ainda em monofásicos, bifásicos e trifásicos. Nas monofásicas, a dose de esteroides é constante, com 21 ou 22 comprimidos na cartela. As bifásicas contêm 2, né? Contém dois e contém 3 tipos de comprimidos, com os mesmos hormônios em proporções diferentes. Aqui eu coloquei para vocês monofásica, né? A minipílula e a multifásica, né? Dentre os diversos tipos de pílulas, as mais aceitas são monofásica, estrogênio e progesterona, com a mesma dosagem. É o comprimido anticoncepcional mais conhecido pelas mulheres. A minipílula possui em sua base somente progesterona, utilizada por mulheres que estão amamentando e deve ser usada todos os dias sem interrupção. E a multifásica, a pílula multifásica tem combinação de hormônios com diferentes dosagens conforme a fase do ciclo reprodutivo. Essas pílulas causam menos efeitos colaterais e possuem cores diferentes. Para diferenciar a dosagem e o ciclo, a ordem da cartela deve ser respeitada. Pós. São medicamentos sólidos que são misturados com líquidos, água ou sucos antes da administração.
Apresenta-se de forma a ser diluído e dosado em colher ou em envelopes em quantidades exatas. Pó granulado é um medicamento. Gente, esse medicamento aqui, sabe? Acetilcisteína. Ele é muito bom para o Covid, certo? Muito bom mesmo. Mas não pelo fato de matar o vírus, nada a ver, né? Ele é antioxidante, certo? Então, ele é muito bom. Ele pode ser tomado uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, tá? Então, é um medicamento que ajuda a eliminação, a eliminar as secreções produzidas nos pulmões, facilitando a respiração, acondicionado em sachê. Ele também é o antídoto do paracetamol, também indicado para intoxicação acidental e voluntária por paracetamol, tá? Pós são partículas sólidas finas de um fármaco que contém o caldo como base. Desaparecem facilmente, necessitam de aplicação frequente, né? Permanganato de potássio, isso aqui não é por via oral. O permanganato a gente até fez uns cálculos no quadro, né? É uso tópico, né? Ok? Pele. Tipos de pós, né? Os pós são divididos em dois grupos. Pó simples, onde há apenas um produto, exemplo, extratos secos de plantas, bicarbonato de sódio, óxido de zinco, permanganato de potássio. Pós compostos, onde há dois ou mais pós simples, sal efervescente, talco para os pés e o corpo, sais de reidratação oral, pós para preparo de soluções e suspensões parenterais, né? Etc. Rasura, droga vegetal seca e seccionada de granulometria definida, com diâmetro acima de 0,315 milímetros, destinada a preparações extemporâneas, com infusas ou decoctas, né? Então, tem a abreviação, né? Aí eu tenho o cogumelo do sol. Um exemplo, sabonete, forma farmacêutica sólido, com forma variável, dependendo do molde de obtenção, derivação da ação e da solução de álcool, né? Ou óleos de origem animal ou vegetal, destinado à superfície cutânea, certo? Então, eu vou só ajeitar aqui, ok? Animal, continuando. Sachê, nesta forma farmacêutica podem ser acondicionados aminoácidos, né? Vitaminas, sem exceções, minerais e ou medicamentos podem ser misturados na água ou no suco. A base é composta por goma, por colágeno, por edulcorantes e aroma. Exemplo, lenço higienizador de álcool a 70% sachê. Um exemplo, tá? Tablet, né? Tablet, quer dizer, tablet é uma coisa, é tablet, vale? Só desculpem. Moldados são preparações sólidas obtidas após pressão de uma massa úmida contra o molde e secagem completa. Os tablets, desculpem, novamente, pessoa do computador, os tablets não devem ser deglutidos, mas deixados na boca para dissolver lentamente. Uso sublingual, tá? Ok? Esse aqui, né? Tem esse exemplo, né? Ketosteril, né? Aí, da Fresenius, é a marca multinacional. Nós temos aqui em Fortaleza, essa Fresenius. É um sonho, né? Trabalhar na multinacional, porém, tem que ter inglês, no mínimo. Formas farmacêuticas líquidas, né? Polutório. Solução destinada ao enxágue bucal, com ação sobre as gengivas e as mucosas da boca e da garganta. Não deve ser deglutidos. E tem com álcool sem álcool, tá? LX são preparações de fármacos em solvente alcoólico, utilizados para fármacos insolúveis em água. É uma solução que, além do sólido, contém 20% de açúcar e 20% de álcool. Tem que ter cuidado com os pacientes diabéticos. Emulsões são feitas a partir de gorduras, óleos ou vaselina, dispersas em outro líquido, é composta por dois tipos de líquidos immiscíveis, que não se misturam, certo? Sendo caracterizado pelo óleo e pela água, rica em vitamina A e D, certo? O spot aí, tá? Vitaminas A e D são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças. O esmalte, solução contendo um ou mais princípios ativos para a aplicação das unhas, forma película que não sai com a água. Esse esmalte aqui é um antifúngico, né? Para quem tem fungo nas unhas, né? Espírito, menino, vamos tomar espírito de tomar? É uma forma farmacêutica, professora, é sério, existe isso sim. É uma forma farmacêutica líquida, alcoólica ou hidroalcoólica de substâncias voláteis, certo? Que se evaporam mais rápido.
como cânfora e hortelã, ou seja, contendo princípios aromáticos ou medicamentosos e classificados em simples ou compostos, certo? O elevador alcoólico de um espírito é necessário para garantir o que? A solubilidade do ingrediente, assim a adição de açúcar pode causar turbidez ou precipitação. Espuma, forma farmacêutica que consiste em um grande volume de gás disperso em um líquido, geralmente contendo uma ou mais substâncias ativas. É formado pela ação de um propelente, podendo haver também outros recipientes, tá? Então, aqui para você ver um tratamento, né? Aí, uma injeção de espuma esclerosante, né? Guiada por ultrassom, tem uma varizes, né? Nas varizes e sua obliteração, tá? Bem interessante. Flaconetes é uma forma farmacêutica que facilita, né, a administração para pacientes com dificuldade de ingerir cápsulas. Gotas. Como é que eu pingo uma gota, hein? Eu vejo muita gente fazer dessa maneira, ó, tá errado. Você tem que deixar reto, ó, é para pingar. Tem muita gente que deixa assim, ó, de ladinho. A gota não fica do tamanho da outra, ó, certo? Ó, se oriente na sua vida. A apresentação líquida do medicamento, a posição é muito importante para a dose certa. Então, o ml é 20 gotas, se estiver na posição certa. Existe também o conta-gotas, quando o fabricante trouxer, né, usar, né? O licor, né, não é só licor de bebida alcoólica, é um antieumíntico, polivalente, antielmíntico verminoso, indicado no tratamento da verminose, especificamente destinado ao tratamento das infestações isoladas ou mistas, causadas por ásperos lubricoides, né? Então, assim, tem vários, né? Vários eumínticos, né? Então, aqui para você ver, o néctar americano, né? A Tainisola, saginata, tem o Enterobius, né? Vermiculares, tem vários, tá? Então, é bem interessante. Vamos tomar o licor, certo? Falando nisso, vou até comprar o meu, sei nem onde é que vem, mas vou comprar. Matar os vermes. Loções. São suspensões de um pó insolúvel em água ou substâncias dissolvidas no líquido espesso. São líquidos ou semilíquidos que podem ter princípios ativos ou não em soluções de suspensão, geralmente destinadas para uso externo, tá? Eu tenho aliminas, piolhos e lêndias, né? Que é o trina, né? Muito bom também. Óleo, líquido gorduroso solúvel em éter, insolúvel em água. Óleo, né? Óleo de girassol, né? Esse óleo de girassol aí, para passar em feridas, né? Ok? Para passar em pele, não é o óleo, seria um creme, né? O creme de girassol, existe o creme também. Soluções são misturas homogêneas de líquidos e sólidos, habitualmente têm um sabor desagradável quando ingerido. Quando injetáveis, as soluções utilizadas são compostas por soluto, composto químico e solvente diluente, na grande maioria água destilada. São utilizados para reposição de líquidos, reposição eletrolítica e para realizar a diluição de medicamentos. São preparações líquidas estéreis, ou seja, sem a presença de micro-organismos, né? Eu tenho aqui um antisséptico violeta, né? E eu tenho as soluções de soros, né? Vão continuando, né? As soluções. Constituídas de uma ou mais substâncias que são dissolvidas em um veículo, solvente e substância, a solução presente em maior quantidade. É uma mistura homogênea de líquido ou de líquidos e sólidos, de modo a formar uma única fase. São preparações em que há uma ou mais substâncias químicas dissolvidas em uma pequena quantidade de solvente, a substância que se dissolve. Exemplo, solução fisiológica 0,9%. Suspensões, tá? São misturas de partículas sólidas em meio líquido. As partículas precipitam quando a solução fica em repouso. Por isso que você tem que ficar mexendo, né? Tem que fazer, né? Tem que agitar antes de usar. Então, mistura não homogênea de uma determinada substância sólida em um líquido, em que a parte sólida fica suspensa no líquido, tá certo? Você respeitar o fabricante, tá? Se ele der essa listinha até aqui, você vai encher de água até aqui, tá certo? Tinturas. São formas farmacêuticas oficiais que resultam da ação do álcool por maceração sobre produtos secos de origem animal, vegetal, mineral. São, portanto, soluções alcoólicas a 10 a 20%, geralmente usa-se por via tópica. Nós temos aqui, no caso, se for spray, é gasoso, tá? Aqui é só para você mostrar um pouco. Eu também, como estou falando da parte, estou na parte líquida, tá?
mas é uma curiosidade. Eu coloquei aqui, tá? Mas vamos lá. E depois daqui, nós temos os xaropes. Vamos logo para os xaropes aqui, certo? Vou colocar aqui os xaropes para colocar essa curiosidade, tá certo? Essa curiosidade aqui da via peniana, para a gente terminar a parte líquida e partir para uma curiosidade da via peniana, tá certo? Vamos aqui, colocar aqui a apresentação de slide. Os xaropes, eles têm que ter cuidado com pacientes diabéticos, tá? São fármacos dissolvidos na solução concentrada de açúcar, sacarose ou muito aromatizada, a fim de simular o sabor desagradável, especialmente indicados para formas farmacêuticas líquidas desagradáveis, né? Desagradáveis. Especialmente indicados para crianças, já que possuem um sabor mais agradável e mais fácil na administração e mais fácil de ajuste de dose. É uma solução que contém um soluto e um solvente em 2/3 de açúcar. Como curiosidade, né, eu também coloquei aqui para vocês, né, homens e até as mulheres, né, no caso, existe sprays na forma gasosa, né, que pode aumentar 6 vezes o tempo de ereção, tá certo? Também tem na forma de gel e pomada para ereção. A pomada por via uretral, que a pessoa coloca na uretra, onde faz o xixi, tá certo? Uretra é, onde, é o espaçozinho, né? A canalização de faz o xixi, tá certo? E essa injeção aqui, intrapeniana, tá certo? É para vasodilatação, tá? Às vezes o paciente usa, é diabético, usa muito tempo as medicações e acaba que meio que, digamos assim, não responde ao tratamento por pomada, por via gasosa, que seria spray, aí vai pela via injetável. O próprio paciente, ele pode, né, injetar a injeção aqui no corpo cavernoso, se bem treinado, tá? Eu posso depois, né, se der tempo, se não, uma outra disciplina, mostrar, né, quando o paciente, ele pode, então, se automedicar. Exemplo, quando o paciente faz tratamento de insulina, ele pode se automedicar, e se for tratamento de injetável por via, né, intracraniana, o paciente também pode se injetar para vasodilatar, tá? Para ter a ereção, tá certo? Quando ele não responde ao tratamento de spray, não responde ao tratamento de gel e não responde ao tratamento de pomada, aí ele vai pela última, né? Que seria a injeção dos corpos cavernosos. Esse aqui, o médico ou o paciente, ele pode fazer, tá? Para vasodilatar, para quem não sabe. Só curiosidade. Forma farmacêutica semissólidos biotópica. Eu tenho um cerato, são um tipo de pomada, tá? Como eu tinha falado na frente. Em que o recipiente é constituído por uma mistura de cera e óleo. O colódio. São considerados soluções, mas como são sistemas muito viscosos, aplicados sobre a pele, são classificados como preparações semissólidas tópicas. É composta por piroxilina, um produto de degradação da celulose, que é dissolvido em uma mistura de álcool e éter, certo? Cremes são óleos emulsionados em 60% a 80% de água, de modo a formar um líquido espesso e um sólido mole. Tem uma forma semissólida, possui consistência macia e mais aquosa, com boa penetração na pele. Emulgel são emulsões, tanto do tipo óleo-água como água-óleo, os quais são gelificados através da mistura com um agente gelificante. Géis são misturas semissólidas, coloidal, que esse líquido é fase quando aplicados na pele. Evaporam-se rapidamente, formando uma película permeável. Proporciona pouca penetração na pele. Linimento. Linimento é uma preparação farmacêutica tópica para aplicação na pele. Preparações deste tipo também são chamadas de bálsamo. Linimentos são de viscosidade semelhante às das loções, sendo significativamente menos viscosa do que uma pomada ou creme. Mas, ao contrário de uma loção ou linimento, é aplicado com atrito, isto é, um linimento sempre é esfregado. Sempre é esfregado na pele, tá certo? Fazendo atrito. Pomada, certo? Então, vamos lá. São preparações semissólidas de uma base gorda, como a lanolina ou a vaselina. Cuidado para não confundir pomada com creme. Será que eu falo pomada de assadura ou creme de assadura? Vai depender. Porque tem creme de assadura e tem pomada de assadura. Tá entendendo?
tem que ter cuidado. São preparações semissólidas numa base gorda, como a lanolina ou a vaselina, completa ou moderadamente absorvidas na pele. Ou seja, com pouca penetração na pele. São o veículo mais eficaz para a absorção de formas farmacêuticas de uso tópico, o veículo mais eficaz para a absorção de fármacos pela pele. Possui forma semissólida, de consistência macia e oleosa, proporcionando pouca penetração na pele. Pasta. Aquosa simples é uma preparação farmacêutica de uso externo, com consistência macia. É utilizada como antisséptico, secativo e cicatrizante. Como farmacêutica semissólida, contendo uma ou mais substâncias ativas destinadas à aplicação tópica, geralmente contém alta concentração de materiais sólidos, em geral 25% de material sólido pó, que lhe confere elevada consistência, com ação superficial, né, da pele sem penetração. Eu repeti 2 vezes, né, a superficial. E a gente vai consertando devagarzinho, né, dá tudo certo nas nossas vidas, porque é assim mesmo, né? Então, quando a pessoa, né, ela faz slide, ela grava áudio, então ela é mesmo, tudo, faz tudo aqui um pouquinho, então acontecem esses pequenos erros, né? Espero que você perdoe, tá? Às vezes as letras não estão do mesmo tamanho, porque assim, eu tentei, né? Tentei fazer toda a pesquisa, mas tem hora que cansa, né? Muita pesquisa tem hora que cansa. Mas eu tentei colocar bem fácil para você compreender. Professora, eu não sabia nem a metade dessas formas farmacêuticas. Pois é, gente, para você ver, é um mundo, né? Eu sou apaixonada por algumas coisas da farmácia, né? Outras eu não sou, não. Mas eu sou apaixonada. Farmácia, assim, encanta, sabe? Eu acho que se eu tivesse um tempo, eu não sei se eu tenho mais saco de fazer, mas eu acho muito lindo farmácia. Sabonete, solução contendo um ou mais princípios ativos para aplicação na superfície cutânea. Shampoo, solução ou suspensão contendo um ou mais princípios ativos para aplicação na superfície do couro cabeludo. Formas farmacêuticas administradas através da mucosa. Às vezes cai concurso, viu? Quais são os medicamentos que são administrados através da mucosa? Supositórios. Pode ser obedecido com água antes da inserção, para reduzir a tendência inicial da base de retirar água das mucosas, irritando os tecidos. Introduzir o supositório por via retal, né? Pela parte mais afilada, pode deixar o supositório de glicerina atuar de 15 a 30 minutos. Não é necessário que o produto se dissolva completamente para que produza o efeito desejado. Exemplo, supositório de glicerina, ação local. Supositório de pirona, ação sistêmica, tá? Protóclise, lavagem intestinal. Decúbito lateral esquerdo, modificado, com as pernas fletidas, tá? Colocar o paciente na posição simples e utilizar um anestésico na sonda retal, xilocaína, geleia, para lubrificar. Volume de até 15 ml é cristalina. Volumes acima de 1.000 ml, chamados de enteroclisma, sob pressão. Isso aqui já caiu em prova, tá? O que seria um enteroclisma? É uma lavagem, né, intestinal acima de 1.000 ml, tá? Então, acima de 1.000 ml. Então, de 1.000 ml para lá. E volume até 15 ml é cristalina, considerado, tá? As outras pessoas acham que é a mesma coisa. Quando é gota a gota, se chama protóclise, certo? Ok? Protóclise. Porque o gota a gota é com a equipe. Isso aqui, pronto, é gota a gota, ó. Ele está fazendo aqui uma protóclise, certo? Aqui, esse abençoado que não é para colocar na veia, tá? Esse tubo aqui, você colocar no intestino, a 12%. Então, se você colocar na veia, você irrita e mata, né? Irrita os vasos sanguíneos e mata. Ovos ou velas, é na mucosa vaginal, certo? Na posição ginecológica, a mulher coloca como um aplicador descartável. Antifúngico indicado para o tratamento de infecções vaginais. Também tem atividade antibacteriana sobre certos tipos de bactérias. Cremes vaginais. Na posição ginecológica, a mulher coloca com um aplicador descartável. Creme vaginal, também é indicado para o tratamento local de vulvite, infecção localizada na área genital externa da mulher, em áreas próximas, e também de balanite, né? Inflamação, né, das glândulas, né? Infecção localizada do pênis, glande e prepúcio, né? Do parceiro, né, sexual. Então, gente, é bem interessante para você saber sobre a questão desses caninhos vaginais, lembrando que após aberto, né, você vai usar aí, geralmente, eles por 7 dias, tá? Temos aplicadores também, né? Então, a balanite é uma inflamação, né, dos homens, né?
não circuncidados, né? As causas incluem doenças de pele, infecções, falta de higiene, diabetes, não controlada e sabonetes agressivos, tá? Então, a inflamação do prepúcio e da cabeça do pênis. Essas siglas, esse termo técnico aqui, IT, inflamação, da inflamação do prepúcio e da cabeça do pênis, tá? A glande, né? Cabeça do pênis, glande. Crime para disfunção erétil, que eu até tinha falado daquela curiosidade lá, né? Eu poderia ter colocado aqui. Então, vamos lá. O gel, né, é considerado também aqui, tá? É porque eu coloquei essa curiosidade lá. Da via, né? Porque aquela via ali, quando eu fui falar sobre via de administração, eu não falei sobre a via, né, peniana, né? Eu até falei via uretral, mas eu não falei daquele jeito ali, tá? Então, crime para disfunção erétil, víteros é utilizado para tratar a disfunção erétil. Em homens com idade igual aos superior a 18 anos, a disfunção erétil é a incapacidade de atingir ou manter uma ereção suficiente para a relação sexual. Então, você começa com creme, você pode começar com spray, gel. Não serviu nenhum desses, aí vai para a aplicação, tá? Aplicação. Gotas nasais, spray nasal. Reclinar ou a ficar em uma posição de decúbito lateral com a cabeça inclinada levemente para o lado afetado. Gota, pomada e disco de medicação oftálmica, né? Bioftálmica. Se for gotas, gente, certo? Você pinga a gota, tá? Certo? E fecha o olho por 30 segundos e demora cerca de 5 minutos, se tiver um outro colírio, para colocar outra gota no olho, tá certo? Para absorver. E quando você for colocar o colírio, você coloca no saco conjuntival, melhor, tá? Se for a pomada, você coloca em média de 1 centímetro de pomada no olho, certo? Justamente para você, aí você fecha o olhinho, tá? Então, eu já usei pomada quando me operei, né, da miopia, tive que usar pomada, tá? No saco conjuntival também. Se for o disco, certo? Serve para glaucoma. Só que, gente, o disco, ele não está sendo mais tão utilizado, né? Algumas formas farmacêuticas, com o tempo, não tem boa adesão. E aí eles pegam e mudam para a forma líquida, né? Então, existe hoje colírio para glaucoma, né? Caríssimo, né? Por sinal. Gotas e cremes otológicos, né? Então, se for gotas, relaxe até 5 minutos para a medicação fazer efeito, tá? Então, eu tenho solução, tá? A solução, eu tenho gotas, tá? Eu tenho também cremes ontológicos. Então, se eu for colocar, gente, gotas, eu tenho que ter esse cuidado aqui, ó. Adulto, você tem que puxar o pavilhão para cima. Criança, o pavilhão para baixo. Tudo assim, ó, se você esquecer. Criança, né, no paraquedas, se eu for puxar a orelha para baixo, né? Você, né, que é abençoado de Deus, com o tempo a sua orelha vai crescer, você puxa para cima, né? Aumenta. Forma farmacêutica gasosa. Eu tenho a aerossolterapia ou nebulização, tá? Eu tenho o espaçador também de cilindro do medicamento. Hoje, as medicações, elas estão sendo, a maioria adaptadas a ser com espaçador. Lembrando que a cada paciente eu tenho que ter o espaçador, tá? Certo? Depois tem que ser higienizado para usar outra pessoa, desinfectar. Do mesmo jeito na máscara de aerossol, tá? Aerossol terapia, com 2 S's, tá? Então, aqui o aerossol, para quem não sabe, professora, a forma do aerossol é gasosa, beleza. Mas se tiver em prova de concurso, vai estar assim, ó. É a designação dada de pequenas partículas de um líquido ou sólido que estão suspensas no ar na forma de um gás. E consiste na administração de partículas de águas nas vias respiratórias. Essas partículas de água podem conter algum tipo de medicação ou não. Esse processo ocorre através da nebulização, e por isso também é conhecido por esse nome. Muitas vezes usado em pessoas com problemas respiratórios, como, por exemplo, bronquite. Esse procedimento ele serve para hidratar as vias respiratórias ou para auxiliar a eliminação de excreções viscosas ou em casos de inflamações. No tratamento de aerossolterapia, podem ser aplicados medicamentos como antibióticos para combater infecções, mucolíticos para dissolver secreções, anti-inflamatórios e broncodilatadores. Ajudam a abrir os brônquios, facilitando a captação de oxigênio nos pulmões, certo?
Aqui é um resumo de algumas formas farmacêuticas. Então, cápsulas constituídas de um invólucro de gelatina e o medicamento em forma sólida, semissólida ou líquida, desde que não se dissolva a cápsula. O comprimido é um pó comprimido em formato próprio, redondo ou ovalado, podem ser sucado, isto é, trazer a marca que auxilia na sua divisão em partes, dragens, contém um núcleo do medicamento revestido em uma solução de queratina, goma lata, né, açúcar ou corante, enquanto a maioria dos comprimidos dissolve no estômago. As dragens têm a liberação do princípio ativo no intestino. Adesivos transdérmicos se estima para produzir um efeito sistêmico pela difusão do princípio ativo do medicamento numa velocidade constante por um período de tempo prolongado. Implantes, forma estéreo de tamanho e formato adequado para ser inserido por meio de técnica de injeção especial em um tecido do corpo para liberar o medicamento por um período prolongado de tempo. Pílulas, a associação do princípio ativo com aglutinante viscoso, certo? Supositório, apresentações semissólidas para uso retal, que se fundem à temperatura corporal pela presença de manteiga de cacau, glicerina, etc. Óvulos e velas. A apresentação semissólida para uso ginecológico, cuja diferença entre si é só a forma, certo? Óvulos e velas. Eu quero uma vela, né? Eu quero me medicar com vela. A pessoa vem trazer aquela vela, né, que acende no escuro, né? Cuidado. Pó ou granulados, né? Devem ser diluídos em água, certo? Então, cuidado. Você sabia que há medicações que não devem ser maceradas, pois há algumas apresentações formuladas para liberar os compostos farmacológicos gradualmente no decorrer das horas. Qual o método alternativo? Comunica a enfermeira do setor ao médico plantonista para obter outros meios de administração de certos medicamentos, como a venda venosa, por exemplo. Forma farmacêutica sólida, a ingestão de comprimidos apenas com água, exceto quando houver recomendação médica. Comprimidos divisíveis podem necessitar de ajuste da posologia. No caso de fármaco em pó, a mistura extemporânea deve preferencialmente ser feita no momento da ingestão. Forma farmacêutica líquida, agitar as suspensões antes da ingestão, usar dosadores específicos para o fármaco, verificar se o conteúdo está homogêneo e sem grumos, né? Interação medicamento-medicamento e medicamento-alimento. Alimentos e medicamentos, a interação. Então, aqui eu coloquei, certo? Aqui eu coloquei corticoides, que podem promover a excreção de potássio e cálcio, reduz a ingestão de sal, tá? Então, aqui só para você ver aqui, tá? Eu vou até melhorar aqui para você ver um pouco essa imagem, tá? Eu acho que eu não coloquei essa imagem, enfim, tá meio cortando, mas para você ver, né, sentir o drama aqui, eu coloquei aqui uns exemplos, anticonvulsivantes interferem no metabolismo da vitamina D e na absorção de cálcio, certo? Os corticoides, né? Ele pode promover a excreção de potássio e cálcio e reduz a ingestão de sal, certo? Então, assim, melhor quando tomado na refeição gordurosa, né? Então, existem medicamentos que a gente tem que ter cuidado, né? Então, para você ter só uma noção sobre isso, tá? Se eu só em falar em comida já me deu fome, né? Nossa. Então, eu vou tentar achar aqui para vocês, né? Alimentos e medicamentos, a interação, né? Na experiência de um técnico em enfermagem, para você aqui ver alimentos e medicamentos. A interação, experiência de um técnico em enfermagem. É bem interessante esse site aqui, esse blog, né? Tem blog, tem site, tem muita coisa bem interessante, sabe? Aqui, esse site que vem trazendo aqui, está ensinando aqui, enfermagem ilustrada. Deixa eu ver aqui, imagens. Aqui. Essa imagenzinha aqui está até melhor, né? Eu creio, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que está melhor. Deixa eu copiar aqui. Copiar a imagem. Eu gosto de deixar assim a imagem bem melhor, sabe? Essa aqui está meio ruim para você ver, né? Você não acha, não? Deixa eu ver aqui. Olha que tá. Opa, melhorou.
Adorei. Agora dá para ver melhor, ela tá, mas estava muito ruim. E é muito complicado. Às vezes eu copio de um canto, enfim. Olha só, vamos aqui prestar atenção melhor. Continuando aqui os antifúngicos, né? Ó, antifúngico melhor quando tomado com uma refeição gordurosa. Olha só para você ter, né? Vale, eu não sabia, professora. Pois é. Anticonvulsivantes interferem no metabolismo da vitamina D e na absorção do cálcio. E corticosteroides podem promover a excreção de potássio e cálcio, reduza a ingestão de sal, né? Olha que interessante, né? Aqui tem muita coisa. Quando eu vou atrás aqui, de conhecer, né? Então, interações medicamentosas, né? De alimentos, né? Então, beleza. Aqui eu tenho, ó, interações medicamentosas de alimentos, né? Evite tomar medicação com bebidas alcoólicas, refrigerantes, chá, café, bebidas quentes, em geral, leite e sucos, certo? Então, essas bebidas podem interagir com a, né, com a medicação, ok? Quanto à alimentação, tomar medicação após as refeições, em média de 2 horas após, certo? Mas atenção, em alguns casos, entretanto, pode ser benéfico tomar certos medicamentos em seguida de alguns alimentos. Um exemplo que ocorre com certos antihistamínicos, né, anti-inflamatórios, exemplo, e remédios para diabetes. Então, ó, exemplo é o que ocorre com certos anti-inflamatórios e remédios para diabetes. São os medicamentos que, se ingeridos logo após a refeição, diminuem a agressão gastrointestinal ligada a esses remédios, né, esses medicamentos. Então, antidiabético, e no caso, é o anti-inflamatório. Então, o ideal é tomar eles, né, junto com as refeições, né, justamente para ter menos agressão, certo? Gastrointestinal. Continuando aqui, tá? Mas nem toda medicação, tá? Então, é bem interessante. Então, você vai falar comida, já me deu fome. Aqui eu tenho, gente, é bem interessante, isso aqui não vai cair em prova, isso aqui é para você se consultar, porque a questão de operação é bem complicada, sabe? Você tem que pesquisar, não tem como você saber tudo isso aqui, só tem que ter uma noção. Exemplo, AS, certo? Alimento nutriente, suco de maracujá, vitamina C e alface, vitamina K. Mecanismo e efeitos, um exemplo. Depleta a absorção das vitaminas. Então, recomendação não ingerir alimentos ricos em vitamina C e K, né? Ácido fólico, tiamina, aminoácido, próximo ou durante a administração de medicamentos. Então, tem que ter cuidado na hora do almoço, o paciente toma um AS, né, come e toma um AS, não é bom. É tanto que como é que se diz, lá na UPA, se ele almoça, digamos, meio-dia, umas 2 horas da tarde, ele está tomando um AS, ou se ele almoçar 11 horas, ele está tomando um AS 1 hora da tarde, certo? E assim, ele tem muitos medicamentos, mas tem que conhecer cada paciente, né? O captopril, com alimentos em geral, né, diminui a absorção do fármaco. Então, o captopril, certo? Então, administrar 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. Na dúvida, gente, qualquer medicamento, na dúvida, tu dá 1 hora antes do almoço, da comida, ou 2 horas após. Na dúvida. Agora, tem medicamento que pode ser junto com o alimento, certo? Ó, anti-inflamatório, né? Ó, diclofenaco. Alimento em geral, diminui o risco de lesão no trato gastrointestinal. Olha aí, que eu acabei de ler, certo? Ingerir com alimentos para diminuir o risco de lesão da mucosa gástrica. Olha que interessante, certo? Paracetamol. Se você comer com cenouras e alface, fibras, diminui a absorção do fármaco. Olha que legal. Entendeu? É muita coisa. O eprazol. Se você comer frango e leite, né? Vitamina B12. Depleta a absorção da vitamina B12. Não ingerir alimentos ricos com vitamina B12, certo? Ou próximo à administração do medicamento. Ranitidina, leite e carne, vitamina B12, depleta a absorção da vitamina B12, certo? Do mesmo jeito. Hidróxido de alumínio, você comer com carne e feijão, tem ferro, depleta a absorção de ferro, certo? Olha só, não ingerir alimentos contendo ferro junto ou próximo à administração do medicamento, hidróxido de alumínio. Diuréticos, né? Espironolactona, leite e carne, tem potássio, tem o potássio, e aí não é legal, certo? Evita a administração de alimentos ricos em potássio.
evitar a administração com alimentos ricos em potássio, certo? Então, furosemida, abóbora, arroz, cenoura, carne e sódio, né? Você associar, depleta o sódio. Evitar a administração com alimentos ricos em sódio, tá? Então, é bem interessante. A pessoa já toma furosemida, é diurético, vinda com sódio, certo? Hidroclorotiazida, queijo, ovo, frito e carne. Opa! Aumenta a absorção do fármaco e depleta o sódio, certo? Então, o que acontece? Administrar com alimentos gordurosos, evitar a alimentação com alimentos ricos em sódio, ok? Então, é um mundo, sabe? Então, eu já falei de paracetamol, tá? Aqui nós temos o nifedipina, alimentos em geral, aumenta a biodisponibilidade do fármaco, administrar com alimentos. A nifedipina, gente, se você for ver a indicação dela, é para várias coisas, né? Várias coisas, várias mesmo, né? Ui, onde é que eu tô, menino? Tô perdida aqui. Volta. A digoxina é digitálica. Cenoura, fibras, diminui a absorção do fármaco. Então, o que acontece? Essas medicações, gente, para coração e insuficiência cardíaca, você não pode dar junto com chás, nada verde, né? Nada de vegetal. É cheio de coisa, sabe? Então, tem que ter muito cuidado. Então, de todos os pacientes com insuficiência cardíaca, tem que ter muito cuidado no que, ele vai comer, porque interage com o medicamento, certo? Então, a verdirol, alimentos em geral, administrar com alimentos diminui a hipertensão ortostática, que é a hipertensão em pé, tá? Administração junto com alimentos, tá? Então, é muito interessante isso aqui. Eu achei linda essa análise aqui, tá? Nunca misture estes medicamentos antidepressivos com analgésicos. Podem causar agitação, febre, taquipneia e possíveis sangramentos estomacais, tá? Anticoagulantes e aspirina podem causar possíveis hemorragias. Analgésicos e ansiolíticos. Ansiolíticos servem à ansiedade. Podem causar taquicardia e taquipneia, tá? Taquicardia aumenta a frequência cardíaca, taquipneia aumenta a frequência respiratória. Antitussígenos serve para tosse, né? No caso, para melhorar a tosse. E antihistamínicos, antialérgicos. Muitos ingredientes em comum podem causar hiperdosagem. Analgésicos e relaxante muscular, certo? Podem diminuir os padrões respiratórios perigosamente, gente, olha aí, né? Antiepiléticos e antifúngicos podem causar tonturas, ataxia, amnésia, alterações mentais e motoras. Interação medicamentos indesejáveis. Antibiótico com antiácido reduz efeito antibiótico. Rifampicina e anticoncepcionais. Rifampicina serve tanto para tratamento de tuberculose como para tratamento de hanseníase. Reduz o efeito do anticoncepcional e você, né, engravida. Corticoide e anticoncepcional, dor no estômago e aumenta o risco de sangramento. Medicamentos para emagrecer com antidepressivo, aumenta a pressão arterial e taquicardia. Inibidores de apetite e ansiolíticos, irritabilidade, confusão mental e taquicardia, tá? Eu tenho que fazer, né? Aí aqui eu tenho alguns outros, tá? Eu tenho o fármaco, a classe terapêutica dele, né? O alimento e o efeito. Vamos supor que varfarina, que é medicamentos, gente, que essa varfarina aqui, a isoniazida, enfim, é um anticoagulante, certo? Então, quando eu tomo com alimentos ricos em vitamina K, exemplo, brócolis, couve, saladas verdes, né? A promoção de coagulação sanguínea, interferência na efetividade do fármaco, certo? Então, vai ter um efeito, né? Vai ter um efeito de promoção de coagulação sanguínea e interferência na efetividade do fármaco, né? Então, não vai, né? Vai interferir nele. Eu tenho um medicamento tuberculostático, isoniazida. Eu tenho uma alimentação dieta à base de peixes e frutos do mar. Olha só, não, eu vou comer só peixe e frutos do mar, contendo aminas biogênicas, histamina e tiramina. O que vai causar de efeito? Inibição de enzimas detoxificantes, né? Então, assim, intoxicação alimentar, intolerância. Então, até no tratamento das doenças, eu tenho que saber o que é que eu não posso comer, tá? Então, é muito complicado. Eu tenho os inibidores de enzima, né? Monoamina oxidase, né? Antidepressivo. Aí eu vou comer queijo, eu vou tomar iogurte, vinhos, tintos, né? E produtos embutidos, eu vou ter a inibição dessa enzima, que degrada a tiramina
com elevação de seus níveis plasmáticos, efeitos simpaticomiméticos, né? E crise hipertensiva, né? Então, tem que ter cuidado. Diazepam, carbamazepina, né? E sertralina. Eu vou alimentar com toranja, que acontece inibição das enzimas de biotransformação de fármacos com elevação de seus níveis tóxicos, né? Então, essa parte aqui, gente, não se preocupe. Essa parte aqui é só para a gente ter uma curiosidade. Eu não vou estar dizendo, me diga aí o fármaco, o alimento, o que é que causa, não. É que você entenda, né? Então, assim, o que é que de antemão, né? Os digitálicos, né? Que você tem que ter noção que eles não podem ser consumidos com vegetais verdes, jamais, tá certo? O principal que a gente tem que saber, no caso, não se preocupe que essa parte assim eu não vou estar cobrando, tá? Quero que você, com o tempo, quando você for pegar os pacientes, você tenha essa curiosidade. Opa, o paciente toma S. E se ele se alimentar à base de frutas e verduras e fibras, vai ter um aumento da excreção devido à alcalinidade da dieta, tá? A amitriptilina, com dietas à base de pães e biscoito, aumento da excreção devido à acidez da dieta. Então, morfina, para dor, né? Dieta à base de pães, de biscoito e carne, aumento da excreção devido à acidez da dieta. E aí vai, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado. Tetraciclina e ceftriaxona, medicamento ceftriaxona, não tetraciclina. Ceftriaxona é muito utilizado com produtos lácteos, compressão do fármaco com íons divalentes, né? Então, eu tenho que ter cuidado até da hora da dieta para a hora da medicação, tá? Então, as intoxicações, um tóxico é qualquer substância que, quando ingerido, inalada, absorvida, aplicada na pele ou produzida dentro do corpo em quantidade relativamente pequena, lesa o corpo através de sua ação química. Os tóxicos podem penetrar por qualquer via, mas as mais comuns pela ordem de frequência são a digestiva, a respiratória e a cutânea. A enfermagem tem um papel importante no tratamento das intoxicações pelas intervenções, toxicologia, os medicamentos e seus antídotos, né? Isso aí vai ser um outro momento que eu vou estar ensinando para vocês sobre alguns antídotos, tá certo? Mas aqui eu coloquei alguns já, tá? Então, são um opiáceo. E esse aqui embaixo é o meu antídoto, o Narcan, tá? Então, são um opiáceo e o Narcan. Sou um benzodiazepínico. E olha o meu antídoto. Aqui é o Lanexatil, né? Então, Lanexat, né? No caso. Então, é bem interessante. Eu vou ver se depois eu pego aqui essa imagem já. Uma melhorzinha. Isso aqui tá muito, né? Lanexat, né? Isso? E é tanto medicamento, é o mundo, certo? Então, deixa eu só pegar uma imagem melhor, toxicologia, os medicamentos e seus antídotos, né? Da experiência de um técnico de enfermagem, porque está muito ruim essa imagem aqui, eu queria até explicar melhor para vocês. Toxicologia, né? Toxicologia. Deixa eu ver como é que tá. Toxicologia. Os medicamentos e seus antídotos. Os medicamentos e seus antígenos. Que às vezes eu não acho uma imagem boa. Vamos ver se aparece, tá aqui. Vamos ver se eu pego essa aqui, tá melhorzinha. Pelo amor de Deus. Se não ficar bem, eu vou ver essa aqui. Enfim. Vamos ver aqui. Ctrl V. Ver se fica. Parece que não ficou, não, né? Tem uma hora que não copia, não. Eu tenho que abrir. Ver. Opa, ficou. Parece que ficou, mas não ficou todo. Ó. Aqui, ó. Ficou só um pedaço, né? Enfim. Eu vou colocar pelo menos até aqui assim para você entender um pouco. Toxicologia. E seus, né? Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer para ficar parecido. Quase me dando igual aqui, quase. Quase, quase mesmo, para ficar, né? Enfim, vamos aqui aumentar.
eu falar direito, né? Porque ficou meio assim, ruim até de eu falar também, né? Porque queria ficar melhor. Olha, sou um opiáceo e esse embaixo é o meu antídoto, o Narcan, certo? Sou um benzo, que é benzodiazepínico, tá? E olha, meu antídoto aqui, o Lanexat, certo? Agora eu sou a insulina e esse aqui é meu antídoto, a glicose, certo? Olha que legal, né? Tentei aqui, pelo menos aqui, melhorar um pouco, né? A imagem. Não ficou perfeito, não, mas o que eu tirei, né? Continuando, né? Os antídotos mais usados. Benzodiazepínico, me intoxiquei com benzodiazepínico, certo? O antídoto é o flumazenil. Eu me intoxiquei com algum opiáceo, meu antídoto é o naloxona, tá? Eu tenho medicamentos, intoxicação por acetaminofeno, o meu antídoto é acetilcisteína, tá? O marínicos, meu antídoto é vitamina K. Aqui eu tenho o paracetamol, meu antídoto é N-acetilcisteína. Atropínicos, meu antídoto é a fisostigmina. Eu tenho o metanol, certo? Meu antídoto é o etanol. Benzodiazepina, clonazepam, cianuro é o meu antídoto, é o nitrito de sódio, tá? Digoxina, né? Anticorpos específicos para digoxina. O ferro, né? Aqui tá, acho que está em espanhol, mas dá para entender. O ferro é a deferoxamina e a meta-hemoglobinizante é meta-hemoglobinizante. Menina, que nome azul de metileno, tá? Então, aqui, gente, não se preocupe, vai ter uma. Ah, professor, eu tenho que saber isso aqui também? Não. Você tem que saber os mais comuns, né? Que o pessoal geralmente, né, vai muito para os hospitais, gente. Não se preocupe, viu? Eles vão logo mais para isso aqui, benzodiazepínicos ou os opiáceos, tá? Eles vão mais por esses dois, tá? Mais por esses dois, tá? A posologia é muito relativa, depende de cada médico, tá? Mas não se preocupe que isso aqui tem uma tabela para você pesquisar. Isso aqui você não precisa decorar, certo? Olha, esse aqui está mais resumidinho, tá? Ok? Então, aqui no caso, eu me intoxiquei com anticoagulantes. O antídoto, né, é vitamina K e plasma fresco congelado, ó. Certo aqui? Ok? Alguns medicamentos visitantes, tá? Que eu coloquei. Mas no momento lá na frente que você vai ver isso aqui mais em UTI, certo? Ok? Dá para você conhecer, não vou nem estar comentando, que é muita coisa. Então, agentes e os antídotos, tá? Então, eu coloquei aqui para você compreender, tá? Para você ver bem direitinho, tá? Aqui, só para você compreender. O tóxico e os antídotos, tem vários. Monóxido de carbono, a pessoa estava num incêndio e tal, e aí inalou bastante fumaça. O que é aquilo? O antídoto, oxigênio. Eu vou dar oxigênio para a pessoa, ok? Para a pessoa, enfim, melhorar. Veneno de vibra, um antídoto soro antiofídico, certo? Então, assim, é muita coisa, né? Então, insulina, glicose, né? Paracetamol, acetilcisteína, benzodiazepínicos, flumazenil, enfim, opiáceos, naloxona, enfim. Com o tempo você vai, né? Sobre os 5 certos da medicação segura, que a gente vai. Quando eu comecei na enfermagem, era 5 certos, depois vai para 9, 10. Então, hoje eu fiz uma aula com 15 certos, né? Que tá uma dessas aí para você assistir. Mas, de antemão, aqui no site da Experiência de um Técnico em Enfermagem, ele abordou os 9 certos de acordo com o TOFEN, na última postagem. Só que os autores já aumentaram para 15, né? Vai entender, né? Daqui a pouco nós temos 100 certos. Então, identificando corretamente o rótulo de uma medicação. O nome do paciente, o leito, a data, a via de administração, que é o local de administração, se é na veia, se é no músculo, o horário a ser administrado, o nome do medicamento, miligramagem, dose e diluente, certo? Ok? Assistir às videoaulas, ao filme, o Ódio de Lourenço, aconselho de... não assisti nenhum filme da senhora, assiste pelo menos esse, pelo amor de Deus.
realizar a leitura dos 10 passos é interessantíssimo, você já se familiarizar, as referências, hasta luego, material de prática está aqui, né? Vias, né? Intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, o ideal para você, né, trazer, ok? Então, gente, eu espero, menina, né, muita coisa. Eu quero que você compreenda, aí como é que vai ser a sua prova? Não, gente, eu quero que você entenda. Então, muitas das vezes eu vou dar um contexto para você compreender. A minha prova ela não é difícil. Você só precisa pensar um pouco e dar tudo certo na sua vida, tá? Então, eu espero, né, ter já colaborado muito com o conhecimento de vocês e até a próxima aula.